para ela. E peça que o Espírito Santo possa transbordar, que ela possa estar cheia, plena do Espírito Santo. Que Ele possa usar ela de maneira extraordinária. Que ela possa ser canal, instrumento de santificação na vida de outras pessoas e principalmente na dela. Peça agora que o Senhor dê forças para que ela possa continuar dando sim todos os dias a missão que Deus confiou a ela. Vinde, Santo Espírito. E pedimos tudo isso através da intercessão de nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, a paz do Cristo servo. Alegria estarmos aqui nesta noite, neste grupo de oração. E é uma alegria para cada um de nós saber que tem tantas pessoas nos assistindo em suas casas que, por algum motivo, ainda não estão vindo no grupo de oração. Então, alegria saber que vocês estão conosco também, aí na sua casa, do jeitinho que você se encontra. Nós queremos agradecer a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês e de suas famílias. O meu nome é Nila, eu sou membro de vida da comunidade Cristo Servo. Eu sou casada, tenho 2 filhos, um casal. Ambos já são casados e também já têm filho. Eu tenho 2 netos meninos, né? Com muita alegria no meu coração. Vivemos a pequena via de santidade na comunidade Cristo Servo. O próprio Deus escolheu para nós esse carisma, essa espiritualidade, para nos ajudar a chegar mais próximo dele. E hoje, com alegria, nós vamos ouvir o chamado de Pedro. E que maravilha! Devemos todos nós também sentir esse chamado para renovar o nosso sim. Ou se nós ainda temos alguma coisa que nos impede, devemos deixar para trás. Se vocês trouxeram a Bíblia, ou a Bíblia online, que vocês têm aí no celular, no seu aplicativo, você pode pegar, por favor, Lucas, Evangelho de São Lucas 5, do 1 ao 11. Evangelho de São Lucas 5, do 1 ao 11. Diz assim: Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas por causa de tua palavra, lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou:
retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui nesta passagem que Jesus então estava à margem do lago de Genezaré. E o povo comprimia, o povo com sede, queria ouvir as palavras de ensinamento que ele proferia. Jesus viu 2 barcas estacionadas à beira do lago. Os pescadores, eles haviam descido delas para consertar as redes. Jesus subiu em uma das barcas. Olha que interessante. Jesus subiu em uma das barcas que era de Simão Pedro. E pediu-lhe que afastasse um pouquinho da terra, para que ele pudesse ensinar ao povo, falar aquilo que ele deveria falar àquele povo sedento, aquele povo que estava comprimindo ele, e que ele, como sendo um bom comunicador, né, provavelmente ele ficou a favor do vento, né? Então, o mar, as ondas, né, o mar da Galileia, um mar não é um mar mesmo assim, mar de água igual a gente sabe, que a gente conhece, aquele infinito de água, né? Um lago, mas era um bom lago. Então Jesus, ele afasta um pouquinho, pede a Pedro, afasta um pouquinho, e de lá, com certeza, o vento jogando a água para a praia. Então a voz de Jesus conseguia atingir as pessoas que estavam à margem, porque queriam ouvir Jesus. Então Jesus, depois de ensinar o povo, depois de pregar para o povo, o que ele faz? Lá no 4 ele diz: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Pedro disse a ele: mestre. Por que será que Pedro disse para ele mestre? Porque ele tinha pregado, ele havia ensinado com autoridade. Então, é um mestre. Logo, Pedro já viu ali que era um mestre, que tinha sabedoria, que ensinava com autoridade. E ele diz para o mestre: trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Porque Jesus já havia pregado, Jesus já havia falado àquele povo, e com certeza atingiu em cheio o coração de Pedro e dos demais que estavam ali. Feito isso, né, obedecendo o que Jesus havia dito, eles jogaram então a rede, que apanharam tanto peixe, fala que em tanta quantidade que as redes se lhe rompiam. Eles estavam consertando porque tinham passado a noite inteira trabalhando, tentando e não conseguiam pegar, estragaram a rede. Aí eles consertando a rede, Jesus diz para eles jogarem a rede de novo. Pedro, obediente, lança a rede, e agora é tanto peixe que as redes se rompiam. E eles fazem sinal para os companheiros que estavam em outra barca, não a que Jesus subiu, porque ele subiu na de Pedro, para que viessem ajudar, recolher os peixes, e eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam a fundo, quase afundava, tão peso, tanto peixe. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus, reconheceu ali o grande Senhor que estava à sua frente,
porque tinha feito aquele milagre. Foi um milagre, um grande sinal que Jesus fez ali. Porque já pensou? Eles eram profissionais da pesca. Eles não eram amadores. Era a profissão deles. E eles lançaram a rede, com certeza, da melhor forma possível, e tentou de um lado e do outro lado, e de um jeito e do outro jeito, e eles não apanharam peixe. Mas o mestre, ele pediu que deviam fazer isso, e de onde que veio tanto peixe? Então, Pedro reconheceu ali o grande pecador que ele era e o grande Senhor e Mestre que ele tinha à sua frente. Aquele que era capaz de fazer aquele tamanho milagre, visível aos olhos de todos que estavam ali. E ele pede para que Jesus se afasta. Mas é porque ele estava assombrado, está dizendo aqui. Ele e os companheiros estavam assombrados pela pesca que havia feito. E o mesmo aconteceu com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram também seus companheiros. Então todos viram. Mas Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse é o evangelho de hoje. Esse é o evangelho que nós ouvimos, que Jesus fala para nós nesta noite. Queridos irmãos, quantas e quantas vezes nós também queremos desistir de todas as coisas que nos rodeiam. Às vezes, nossa tão grande desilusão com as pessoas, que nós queremos desistir das pessoas. Talvez, agora eu vejo em outubro amarelo, que está trazendo uma mensagem contra o suicídio. Aí hoje eu vi uma mensagem que dizia bem assim, quando uma pessoa tenta ou comete suicídio, não é porque ela está inventando uma doença, ela está tentando está tentando não demonstrar que ela está doente, mais ou menos assim, eu não lembro direito as palavras. Porque pode prestar atenção que as pessoas que elas cometem suicídio, você pode fazer uma retrô. Se você tem alguém, infelizmente, na sua família, né, as pessoas que estão nos assistindo em casa, vocês aqui, nós, podemos fazer uma retrospectiva, lembrando na vida daquela pessoa, como ela estava para chegar a acontecer essa situação. Então, quantas e quantas vezes nós queremos desistir de nós mesmos, desistir de viver, acha que não tem motivo, que não tem razão, acha que a nossa vida é algo perdido, que nós nunca demos certo, que a gente só causa estrago na vida dos outros, que nós somos um estorvo na vida das pessoas. E quantas vezes não vemos motivo para viver e tentamos contra a nossa própria vida. É um tamanho sofrimento que somente uma pessoa que passa pode dizer o que é isso. Provavelmente, se você olhar ao seu redor, você vai ver uma pessoa que precisa ser ouvida, que precisa de uma compreensãozinha para que ela ache um motivo para continuar vivendo. Então, Pedro estava desanimado. Mas depois que ele ouviu aquela palavra, ele obedeceu. E por que eu disse que é tão interessante Jesus subir na barca de Pedro? Porque Pedro
o primeiro Papa. A barca significa a igreja. É a arca que nos salva. É onde nós recebemos o batismo, onde nós recebemos a Santa Eucaristia. A água e o sangue do lado aberto de Jesus, coração misericordioso. E Jesus, quando Pedro diz para ele: afasta-te de mim, porque sou um pecador. Jesus não se afasta dele, mas Jesus se aproxima dele e diz: não temas. Jesus encoraja Pedro ali naquele momento, naquela hora, sabendo tudo o que ia acontecer. Tudo. Por isso, muitas vezes a nossa tendência, quando nós temos dificuldade com as pessoas ou conosco mesmo, a gente olha para a gente como uma pessoa lastimável, que merece o desprezo e o abandono de todos, até de nós mesmos. Mas Jesus, Deus, Ele não nos abandona, porque Ele sabia que nós somos isso mesmo. Mas Ele tem amor, Ele tem misericórdia por nós. Ele se abaixa a nossa miséria de pecador, de pessoa que muitas e muitas vezes trai, muitas e muitas vezes murmura, muitas e muitas vezes fala, mas não cumpre. Jesus, Ele olha para nós com amor e misericórdia. Ele olhou naquela hora para Pedro e disse, assim, pensando, Pedro, você será o primeiro Papa. Sobre você edificarei a minha igreja. Porque ele vai falar isso depois. Mas aqui Jesus chama Pedro a vocação dele, a ser pescador de homem. Fala: olha Pedro, olha Guilherme, como pescador, você deixou muito a desejar. Você jogou a rede a noite inteira, você não pegou peixe. Mas seja obediente. Jesus diz: seja obediente a mim, que tudo vos será acrescentado. Tudo vos será acrescentado. Buscai-me em primeiro lugar. Me coloca em primeiro lugar na sua vida. Para você que está em casa acompanhando também, Jesus te fala do mesmo jeito que fala para mim, que fala para cada um de nós que estamos aqui. Coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, e tudo vos será dado por acréscimo. Porque, meus queridos, minhas queridas irmãs e irmãos, nós não temos nada. E nós, muitas vezes, pensamos que temos. Mas nós não temos nada. Para nós termos tudo, nós precisamos deixar tudo que parece ser muito. Porque nós, de verdade, nós não temos nada. Vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos perceber que nós não temos nada. Que nós só temos Deus. Ele é o nosso ponto de chegada, é o nosso ponto de partida. Então, em atenção à palavra de Deus, a palavra que Jesus nos diz hoje: não temas, não temas, não desanime. Embora as coisas estejam difíceis, a gente fala assim porque também somos humanos como Pedro,
como Tiago, como João, como aquela multidão que ouviu Jesus naquele dia. Nós somos seres humanos e somos fracos. Nós somos fracos. Nós somos sustentados pelas mãos de Deus, pela palavra de ânimo, de alegria que Ele fala para nós na Sagrada Escritura. Não temas. Não temas chegar perto de mim. Não se envergonhe dos seus pecados. Eu morri por eles. Diz que Jesus, não é verdade, mas o Padre Paulo diz isso, que Jesus, ele teve uma visão beatífica, que ele sabe tudo de nós, desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção, até o nosso ocaso, até a nossa morte. Ele sabia tudo que eu fiz. Ele sabia tudo que eu farei ainda. E Ele morreu por mim. Ele morreu por amor a mim. Ele morreu por amor a cada um de nós. Cada gota de sangue. É acreditar na misericórdia dEle, porque merecimento não temos nenhum. Assim como Pedro naquele momento reconheceu a sua miséria, mas Jesus chamou ele a si mesmo e ele disse sim. E depois Pedro se tornou este homem corajoso, porque Jesus não o deixou só, porque Jesus não deixou os seus apóstolos, os seus discípulos sozinhos. Jesus, quando ele foi, ele derramou sobre eles, soprou sobre eles o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é perene, é hoje, é agora, é para agora. Por isso ele diz: não temas. Pedro se tornou um homem corajoso, que deu a vida pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos igreja católica, apostólica, romana, porque nós somos uma igreja fundada na coluna dos apóstolos corajosos que foram mártires. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer mártires. Para todos nós, é ter coragem de dizer sim à vontade de Deus. Dizer assim mesmo com dor, com sofrimento, porque largar as coisas que nós pensamos que é tudo, dói. Nós estamos acostumados, nosso corpo já acostumou. Mas nós somos chamados a deixar tudo, porque, para falar a verdade, é nada, para adquirir o tudo que é tudo de verdade. Que nós possamos, como aqueles que estavam ali ouvindo Jesus, ouvir Jesus, como Pedro, que foi obediente, lançar as redes. Eu sei que muitas vezes a gente quer desistir, mas não devemos desistir. Jesus nos chama a ser perseverante, a perseverar na fé, na obediência, na santidade, na castidade, na fidelidade a Deus, na fidelidade às coisas que são santas e sagradas, a fazer o que é certo, mesmo que isso te custe, a fazer o que é correto, porque é isso que nós vamos levar daqui. Será o nosso testemunho que nós vamos levar. Para você que está em casa também, não temas, não tenhas medo, levanta. É o próprio Jesus que te chama a deixar a barca. Deixa tudo e segue Jesus, segue o Mestre. Aqui
quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? A quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavra que conforta, que consola, que anima, que dá força? Se vocês, como eu, desejam nesta noite dizer sim à vontade de Deus, fiquem em pé. Vamos ficar em pé e vamos rezar. Vamos dizer o nosso sim, a nossa resposta a Jesus. É Ele mesmo que vem com a sua graça.